último, gente, então passamos por esses plugins e tal. A gente tem, e é o famoso por último, mas não menos importante, o revestimento. É óbvio, o revestimento, ó, o orçamento, perdão, tão importante quanto todo o conjunto que a gente faz. Então, dentro aqui do nosso Promove, a gente tem esse cifrãozinho, que com certeza vocês já viram, né? E aí é a abinha de orçamento. E esse, gente, Promove ele é legal porque ele é preciso? Sim. Ele é legal porque ele se conecta com as fábricas? Sim. Mas qual que é o grande diferencial do Promove? É a precisão de orçamento que a gente consegue ter dentro do nosso projeto. Então, é um armário que eu puxo e eu já sei exatamente o pulso daquele armário. Então, esse é um grande diferencial, é isso que faz com que ele seja um Promove muito utilizado, principalmente por conta do orçamento, né? E é relativamente simples. Eu até deixo isso aqui por último, porque ele é uma coisa que ele vem adicionando, né? A maioria das pessoas descobrem sozinhas, eu nem preciso explicar. Então, eu só dou alguns nortes aqui para que vocês usem essa ferramenta corretamente. Vamos lá, disclaimer de novo. O que é importante lembrar? Cada Promob tem, né, o seu caminho, vamos dizer assim, pode ter a sua peculiaridade também na aba de orçamentos, além da modulação, além do construtor de armários, dos acabamentos, orçamento é a mesma coisa. No geral, vou colocar aqui, ó. O Promob ele se separa o orçamento em três partes: listagem, orçamento e pedido. Qual que é a diferença entre eles? Listagem, ele me dá uma lista de peças. Tudo que está dentro do meu projeto. Então, se eu venho aqui em listagens, aí ele vai ter subcategorias entre montado e explodido. Tem até uma terceira que se chama resumido, tá? Listagem montada, uma relação simples. Por exemplo, um armário branco de 500 por 600 por 350. O explodido é um armário branco que tem uma lateral de tanto por tanto, um fundo de tanto por tanto, uma base de tanto por tanto, tantos parafusos. Ele vai explodir toda a relação de peças, mas é só a relação de peças. Não necessariamente a gente vai estar vendo. Aliás, não vai estar vendo o preço aqui nesse momento. Então, se eu pegar aqui um armário, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho armário aqui? Quase nada. Ah, tem só essas gavetinhas. Vai dar muita. Então, vou vir aqui, ó. Listagem, por exemplo, explodido. E aí ele vai me apresentar essa relação, ó. Ferragens, né, acessórios. Então, eu tenho aqui, ó, dois pares, um par de corrediça telescópica. E aí ele tem aqui, ó. Cliquei no explodido, né? Cozinhas, um console, que é aquela caixa de gaveta, que tem uma caixa de gaveta, uma contrafrente, um fundo, uma lateral, posterior, frente, tal, tal, tal. Ele vai detalhar pecinha por pecinha, né? Isso dentro do explodido. Agora, quando eu venho aqui, ó, em listagem montado, o que ele vai me aparecer? Console de gaveta, só, né? Tenho duas corrediças aqui como acessórios, uma para cada gaveta, né? Então ele tem aqui, ó, repetição e quantidade, né? Então são duas repetições dessa quantidade aqui. Então, um par de gaveta para cada, um par de corrediça para cada. Dois consoles, que são as minhas duas gavetas, e alguns tamponamentos. Qual que é a medida dos tamponamentos? Está aqui, ó. Então eu tenho aqui essa listagem, que é só uma referência de peças. O que mais que eu tenho aqui? Pedido. E aqui é a grande diferença, tá? Entre pedido e orçamento. Vou voltar aqui. Pedido é o meu custo, tá? Então as meninas têm aí a fábrica da Adesso. Quanto que a Adesso me cobra para produzir esse pedido aqui? Eu vou no pedido, né? Então é o meu custo de produção disso, é o custo da fábrica, a gente costuma usar esse termo. Se eu tenho uma marcenaria própria, uma produção própria, eu vou ter ali um estoque com várias peças, vou ter o meu preço de chapa, então eu tenho que cadastrar esses preços, enfim. Mas quando eu clicar em pedido, ele vai falar assim: olha, para produzir isso vai te custar X. Seja esse X 10 mil, porque você está comprando de uma fábrica, seja esse X 8 porque você que vai produzir, enfim. É o preço, custo. E orçamento, o que ele faz? Esse X de 10 mil, por exemplo, qual que é o markup disso? Eu vou ganhar, vou fazer duas vezes em cima.
né? Que é o pessoal faz, vezes 200%, né? Vou dobrar isso. Então, eu preciso clicar aqui e aparecer para o meu cliente que o orçamento dele deu 20 mil. Se eu quero dobrar o preço, né? Exemplo 2, tá, gente? Então, assim, eu cliquei lá no pedido, deu 10 mil. Custo, 10 mil. Ah, então eu quero que para o meu cliente apareça 20. Então eu vou aonde? Eu vou em orçamento e dentro de orçamento, aí eu posso escolher o explodido ou o montado, tanto faz, né? E ainda tem aqui o resumido que eu falei para vocês, né? Que é só assim, estúdio 20, né? Mas eu vou clicar aqui no montado. No caso aqui do nosso, ele é uma base um pouco genérica, então tem muita coisa que não tem preço. Esses preços aqui eu fui cadastrando aleatório, pra gente não precisar se preocupar. Mas enfim, quando eu coloco aqui, ó, ele tá me dizendo o preço da corrediça, o preço do console, o preço do tamponamento, tal, ó, balato, hein? Balato demais. Então ele me deu aqui que vai para o meu cliente vai custar esse preço. De novo, aqui é uma base genérica, por isso que ele está aparecendo dessa forma, tá? De onde vem essa base de preço? Como eu falei, se você tem uma marcenaria própria, você cadastra o seu centro de custos, ou se você está vinculado a uma fábrica, ele já vai trabalhar em cima do preço da fábrica, tá? Ele só vai adicionar as margens, né? O markup para que esse orçamento seja apresentado. Então, isso aqui é bem legal, porque aí eu posso exportar esse PDF, ó, imprimir, exportar esse PDF. Você pode apresentar para o cliente, ó. É uma folha de pedido, nome do cliente, os dados dele, né? E o que que ele está adquirindo e comprando. Posso usar o resumido? Posso usar o resumido. Orçamento, resumido, né? Para eu não detalhar tanto o preço para ele, porque tem gente que fala assim: ah, eu quero saber quanto que custa esse armário, porque eu não sei se eu vou levar ele ou não. Enfim. Então eu tenho aqui essas condições, tá? E aí ele apareceria para gente. Sara, beleza. Custo de fábrica, ok, mas como é que eu cadastro o meu markup? Eu tenho aqui, ó, uma abinha que se chama margens. Quando eu clico em margens, ele justamente vai me apresentar formas de eu configurar para que quando eu aperte esse botão, ele já me dê o valor correto. Opa, tá emocionado. Então eu tenho aqui também, ó, separado por abas, né? Porque, por exemplo, a cozinha eu vou vender um pouco mais cara do que eu vendo a sala. Os dormitórios, os módulos de dormitórios. Porque na cozinha eu tenho a aba de tamponamento, enfim, você pode separar isso aqui. Normalmente a gente coloca o mesmo markup em tudo, tá? Não precisa se preocupar. Mas tem gente que, por exemplo, o vidro eu não dou desconto. O vidro eu cobro um preço mais cheio. Agora a marcenaria eu dou um desconto. Então por isso que eles separam também. O que eu tenho aqui, ó? De novo, pedido, ou seja, fábrica, custo, fornecedor, quanto que ele me cobra. Vamos supor que a Adesso falou lá para as meninas: olha, esse mês orçamento lá, pode colocar que eu vou dar 10% de desconto. Então, eu deixo aqui cadastrado 10% de desconto. Por quê? Toda vez que eu for puxar um orçamento para ver quanto que custa, com esses 10% de desconto, ao invés de custar 10, vai aparecer 9. Ah, então meu custo vai ser 9. Estou ganhando 10% de desconto. Então, isso aqui é a fábrica que te diz. Esse pedido aqui, ó, é a fábrica que vai te fornecer essas informações. Quanto que você pode colocar aqui? Porque não adianta, eu vou pôr aqui 30% de desconto, aí eu vou tirar o pedido e mandar para a fábrica. A fábrica vai puxar com o orçamento com o desconto correto. Então, não é um desconto que você quer, é o desconto que eles fornecem, tá? Mas isso aqui é para a gente ganhar tempo do Promove fazer essa conta para gente, e não a gente fazer essa conta aqui no papel de pão. Beleza, então a fábrica vai me dar 10% de desconto, em vez de 10 vai custar 9, maravilha. Qual que é o meu acréscimo, né? Em porcentagem que ele vai colocar aqui, né? 1,8 vezes 2, né? Que seria 200%, enfim, posso estar colocando aqui. O que que eu tenho que me atentar? Cada janelinha dessa é um acréscimo. Então, vamos supor, os meus 10 mil, eu quis acrescentar vezes 2, né? Fiz ponto 2. Então, tá custando 20. Ah, mas eu quero colocar mais 10% da montagem. Aí ele vai colocar 10% em cima dos 20. Então, vai custar 22. Aí eu tenho mais 5% de frete. Então, ele vai adicionar 5% em cima dos 22. Entendeu? Então, assim, cada vez que eu
eu alimento um campozinho aqui, ele vai somando em cima, né? Que é diferente de eu colocar aqui 215. Enfim, continhas, tá? Que a gente vai fazendo. Então, orçamento, o que eu estou adicionando no meu custo para passar para o cliente, pedido é o meu custo que eu vou pagar, tá? Eu vou aplicar aqui, ó, aplicar. Somente para essa assinatura do Promove. Vou dar um OK. Vou fechar aqui. Então, agora, quando eu vir aqui, ó, em orçamento e colocar o meu orçamento resumido, por exemplo, para ele sair um pouco mais rápido, os meus 1.800 e tanto, ó, ele passou a ser agora 2.041, tá? Simplesmente porque eu configurei. Aqui eu tenho a abinha de condições de pagamento, né, que eu posso cadastrar. Ele vai me dar, por exemplo, ó, em cima do pedido eu quero 30% de entrada, ó. E aí esse desconto, vou dar desconto nenhum. E aí, ó, ele vai me dar 30% de entrada e o restante ele vai fazer no cartão, enfim. Posso simular aqui, fazer umas continhas, tal, para ele poder fazer a conta, né? E tá direcionando aqui para que quando você clique, ó, entrada, desconto, tal, valor total. Então ele consegue estar fazendo essa continha aqui pra gente também. Por isso que você consegue tirar um pedido por aqui, por exemplo, tá? Então, essa questão do orçamento, o que eu tenho que lembrar? Listagem, só a lista de peças. Pedido, meu custo. Orçamento é o que eu passo para o meu cliente com o valor que ele vai me pagar, tá bom? Caso, coisa que é importante, tá? Estou trabalhando com um sistema de gestão. A própria Promob tem um sistema de gestão, se chama Foco Lojas. Tem umas outras que se chama eFinance, a WPS, enfim, tem alguns sistemas, alguns softwares de gestão de vendas, gestão financeira, enfim, próprias para marcenaria. O que é legal? Dentro desses sistemas aparecem lá, eu tenho como se fosse um CRM, né? Vou usar esse termo aqui. Um CRM, um Bling da vida, né? Que o pessoal costuma usar para lojas online, tem sistemas próprios para marcenaria. Como é que eles funcionam? Eu tenho lá o pedido do João, da Maria e da Joaninha. Cadastrei o cliente lá nesse sistema. Tá bom, mas qual que é o projeto da Joaninha? Né? E aí você tem aqui, ó, tá vendo? Ó, enviar para. No caso aqui, deixa eu ver, ele tem. Deixa eu só ver se eu cliquei na opção certa. Tem arquivo certo, Audaces, Gplan. Não, deixa eu ver aqui. Só se eu cliquei na abinha certa. Orçamento explodido. Dentro desse enviar para, normalmente ele tem um botãozinho aqui que ele vai que você consegue exportar, ou é o arquivo XML, enfim. E aí você vai pegar esse arquivo e subir nesse sistema, nesse software, enfim. E aí ele vai puxar esse mesmo valor que você tem aqui nesse software. Eu gosto bastante do eFinance, acho ele super prático. Tem outro que é a. Nossa, fugiu o nome. Bom, depois eu lembro, eu mando para vocês, se vocês quiserem. Mas são sistemas muito legais de gestão, onde você não precisa ficar se preocupando tanto com as margens aqui. Você só vai gerar esse arquivo, subir lá no sisteminho, o eFinance, por exemplo, e dentro do eFinance você coloca, a pessoa vai pagar no cartão em 10 vezes. Então ele já sabe que o limite do desconto é esse. Por exemplo, eu vou pagar no cartão em 10 vezes, então em vez de 22 vai custar 24. Enfim, ele faz essas continhas, que é uma boa otimizada, tá? Então, aqui tem essas opções para exportar esses arquivos, enfim. O orçamento ele vai servir para isso, tá bom? Então, isso aqui é muito importante.